Agindo como Jesus, nossa série ao longo das ceias, em que nós nos concentramos em alguma atitude do Senhor Jesus Cristo, algum comportamento dele, alguma reação dele a uma certa situação, com o intuito de aprendermos para imitá-lo em situação semelhante. Nós vimos na passada a importância de elogiar as pessoas, mesmo com o risco da pessoa elogiada se envaidecer e não saber desembrulhar este presente que é um elogio, mas é um outro assunto e não devemos deixar de elogiar, de aprender a elogiar ou praticar o elogio, porque tem um risco do outro não reagir bem e se envaidecer. E eu falei que eu iria tratar esse assunto de elogio na vez passada, e nesta, não como uma estratégia de relacionamento puro e simples, ou marketing pessoal nosso, por melhor que seja essa estratégia pessoal de você elogiar, abre muitas portas e se torna agradável a pessoa que elogia. Mas eu queria falar de elogio como uma atitude realmente espiritual, algo que nós fazemos com a consciência de que estamos servindo a Deus naquilo e ajudando outros, incentivando, mostrando amor, mostrando interesse. E eu não conheço na Bíblia uma passagem que mande o crente elogiar os outros, não conheço. Mas basta que Jesus elogie para que nós queiramos elogiar também. Qualquer coisa dele, que venha dele, vale a pena nós fazermos. Então, embora não tenhamos uma ordem explícita, vamos considerar que é algo extremamente saudável elogiar publicamente, porque ele o fez. E eu destaquei 6 exemplos disto. Poderia até haver mais. 6. 3 eu já tratei na pregação passada, na ceia, e eu deixei os outros 3 para hoje, que vamos então ver. Eu vou citar passagens riquíssimas, inclusive algumas das quais, ou talvez todas, eu tenha pregação específica sobre cada uma delas, com vários pontos a serem observados, mas vamos deixar tudo isso de lado hoje e observar um aspecto só, que é o elogio que Jesus Cristo fez dentro da história. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Esta é uma das minhas passagens preferidas para pregar. Eu não sei nem se eu já preguei essa passagem aqui na Luz do Mundo. Seja como for, não vou pregar esta passagem, apenas tocar num pontinho aí do elogio. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então ele lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quero que você
observe duas coisas aqui, com relação ao elogio que Jesus fez daquela mulher. O prazer dele em elogiá-la, a gente percebe só na própria forma que a frase foi colocada ali, pelo brado que ele deu: ó mulher, grande é a tua fé. O elogio dele veio com emoção, veio com um gosto. Por que tanto prazer dele elogiar num caso assim? Ele mesmo disse, ou deixou claro, por causa do tamanho da fé. Ela mostrou uma fé muito firme, insistente, quase uma obstinação. Eu acho que eu vou tirar o quase. Essa mulher estava obstinada em querer a atenção do Senhor Jesus Cristo neste assunto da filha dela. Queria uma bênção dele, queria o milagre dele, na realidade. Não é à toa que na Bíblia fé é relacionada com o agrado a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível o quê? Pois é. Então, você quer agradar a Deus? Tenha fé. Cuide da sua fé. Claro que aqui se abre uma via rica que poderíamos explorar, mas não vou porque não é o caso aqui. E o que eu faço para ter mais fé? O que eu faço para crescer na fé? Aí só uma pregação inteira ou várias, porque é um assunto muito vasto, e eu não vou tocar neste ponto. Mas agora já o fiz várias vezes e posso fazer ainda. Mas guarde isto: a qualidade da sua fé é extremamente importante na sua relação com Deus, começando com o fato de você só poder agradá-lo ou começar a agradá-lo com a sua fé. Eu gostaria de chamar a atenção também para a humildade dela, que chama a atenção aqui, embora seja secundário com relação à insistência de querer ser abençoada, mas a humildade foi uma forma dela chegar lá. É um secundário muito importante. A fé foi o principal, sem dúvida. Grande é a tua fé. Ele não disse grande é a tua humildade. Tudo bem, é a tua fé. Foi o que o agradou, primariamente. Mas ela conduziu tudo e ele foi muito firme no teste que ele impôs àquela mulher. Foi um teste duro que ele impôs. Ele resistiu 3 vezes a ela, resistiu aos discípulos dele que diziam: manda embora, está incomodando aí, tudo. E ele falava com ela, não atendia, resistia, não atendeu bem os discípulos, mas quase, porque não fez o milagre. Logo depois que eles falaram, ele não mandou embora, mas também não fez o milagre, ele resistiu. A ela respondeu. A ele, novamente, usa um argumento contra o argumento dela. Foi fogo, foi difícil, foi um teste muito firme. E ela conseguiu navegar aí nesta dificuldade toda, mostrando fé, mas ao mesmo tempo humildade. Não vemos nenhum momento ela se zangando, ela se exasperando, então deixa para lá, ou sair triste, desanimada, e de alguma forma ter desistido disso por causa de alguma arrogância interna. Então, cuide da sua fé e, ao mesmo tempo, exerça essa sua fé, ou até peça esta fé. Trate de todo e qualquer assunto ligado a esta questão de fé com Deus, que é quem vai realmente, é quem tem poder de alimentar
fé, fazer crescer a sua fé com muita humildade. Muita humildade. Então, essas duas coisas têm muito valor diante de Deus. E merecem ser elogiadas. Então, quando você vê alguém com uma fé que você observa que é uma fé saudável, que está insistindo em algo de uma maneira bonita, elogie, fale, diga, não tenha receio. Alguém humilde, aí é um pouquinho mais complicado você elogiar alguém humilde, porque a pessoa pode realmente se prejudicar com um elogio desse facilmente, embora já estando naquela categoria, dizer se ele não souber receber o elogio, é outra história. Mas os humilhados serão exaltados. Jesus disse, isso é uma lei de Deus. Lei, digo, é um princípio que funciona com Deus. Então, podendo você relatar, até dizendo o nome de alguém, elogiar alguém pela fé, pela insistência em ser atendido por Deus, uma insistência, repito, saudável, e uma pessoa humilde que enfrenta problemas, enfrenta com muita serenidade e muita humildade diante de Deus. Fale, diga, Jesus fez isto. Segundo ponto, o segundo exemplo, Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Agora é um exemplo totalmente diferente do outro, é um outro assunto, mas mesmo a questão do elogio. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela foi elogiada de uma maneira consciente, e de uma maneira programada. Ele chamou os discípulos, ele reuniu os discípulos para elogiar. Não foi meio por acaso. Foi de propósito. Venham cá. Olha aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Estão vendo ali? Então, ele fez, do gesto da mulher, ele fez algo muito importante e deu uma lição sobre aquilo e construiu um princípio, inclusive, em cima daquilo. É óbvio, o motivo do elogio aqui é a liberalidade da mulher com o dinheiro dela para as coisas de Deus. Eu vou usar a expressão, o trabalho de Deus, que é uma expressão comum que nós usamos para significar tudo aquilo que se relaciona aqui na terra, usando nesse sentido, se relaciona com a vontade de Deus aqui entre nós, o estabelecimento do reino de Cristo, a pregação do Evangelho, o funcionamento de igrejas, o funcionamento de organizações, mesmo não igrejas diretamente, mas voltadas diretamente para as coisas do Evangelho, como seminários, escolas. Então, estou falando do trabalho de Deus nesse sentido. Atividades nesta terra que são voltadas diretamente para os interesses mais imediatos de Deus. E quando se fala nesta terra, implica-se em quê? Em dinheiro, em custos, em obediências de leis e muitas outras coisas.
Então, este é o ponto aqui. Aquela mulher, aquela viúva pobre, ela deu um valor pequeno, ridículo, se comparado em termos de capacidade de compra com as grandes quantias que os ricos estavam dando, como diz aqui, grandes quantias. Então, você olha o que aquela mulher deu, era ridículo em termos de compra. O que os sacerdotes ali do templo, os administradores do templo, iriam comprar? Que tipo de problemas eles iam resolver no templo? Problema físico, problema de vazamento, problema de compra de material e tudo. E imagine o peso financeiro do que aquela viuvinha deu, o peso financeiro no orçamento geral de um templo enorme e complexo daquele. Absolutamente nada. Nada, não servia para nada em termos financeiros. Podia botar, podia tirar, tanto faz. O que um ricão deu lá, não. Aí já pesava. Isso aqui já vai dar para fazer isso, dá para fazer aquilo, é outra coisa. Mas, financeiramente, o que ela deu, a contribuição é zero, em termos de capacidade de realização de alguma coisa no trabalho do templo. Aí Jesus chega e pá, chama os discípulos e diz, ela deu mais. Senhor, tu não sabes contar, não? Com todo respeito. Estudaste matemática? Somar as coisas? Senhor, o que é isso? Ela deu mais. E ele nem explica. Ele não se dá nem ao trabalho de explicar como é que ela deu mais. Se não foi, ela deu muito menos do que os ricos. É que ele estava falando de escala de valores diferentes. Ele mudou a escala. Quando ele disse, ela deu mais. Então, eu tenho uma régua. Nesta minha régua, quando eu meço o que ela fez, eu encontro um valor enorme. E na régua dos ricos, que deram lá, eu encontro valor, agora eu vou dizer, ridículo. Inverteu. Agora eu estou usando palavras dele, ele não disse desta forma, é uma maneira de explicar. Mas que ele disse que ela deu mais do que eles, disse. Então é óbvio que ele alterou a escala. Totalmente, é outra escala. E ele explicou por que nessa escala dele, ela deu muito, ela se agigantou, e eles ficaram anões. Por quê? Poderíamos dizer, não, é porque ela deu muito e eles deram um pouco, é por causa do valor no reino de Deus e tal, mas não é só isso não. É com relação ao que ela tinha e o que eles tinham. É interessante isto. Então não é que a oferta do rico, em momento nenhum, teria valor na escala de Cristo, como a da mulher teve. Então, se eu sou rico, então a minha chance de dar alguma coisa na escala de Cristo que seja elevado é zero. Só quem pode dar coisa na escala de Cristo é o pobre, porque para ele, se for pobre, já tem escala deste tamanho mesmo que dê pouco. Não! A escala de Cristo é em função do que representa aquilo que foi dado como percentual do que a pessoa tem. Este é o ponto. Não esqueçam. Então, ela deu um percentual altíssimo do que ela tinha. Pelo que ele fala aqui, essa foi 100%. Eu confesso que eu fico até um pouco assim, pensando, mas ela tinha alguma reserva em casa, alguma coisinha, porque ela deu tudo, como é que ela foi comprar o pão de tarde? Não sei. Mas ele disse que ela deu tudo. Muitas vezes, quando ele falava, não ia muito a detalhes, ele falava de uma maneira, às vezes, mais abrangente,
e usava um certo exagero no sentido técnico para poder chamar atenção no que ele estava dizendo. É provável que aqui seja um caso. Ela deu tudo o que tinha e tal, para mostrar que foi algo enorme comparado com o que ela de fato tinha. Só que eu não sei, ele repetiu aqui o tudo, porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía. Aí parece que ele achou pouco, repetiu todo o seu sustento. A ideia é que ela tinha saído do banco, recebido lá as moedinhas dela da aposentadoria, aí foi direto para o templo e, puf, deu tudo. A ideia é esta. Então, ela ia viver aqui, não sei como. Alguém dava para ela, eu não sei, ele não explica. Mas ele diz que ela deu tudo. Então, o percentual do que ela deu agigantou-se. O rico deu muito mais. Tudo bem. Só que ele sabia o percentual deles. E o percentual deles foi muito pequeno. Aí ficou pequeno na escala dele. Se um rico daquele tivesse dado milhões de vezes mais do que a viuvinha, mas fosse uma representação alta do que ele próprio tinha, ele ia ficar tão agigantado quanto ela na escala de Cristo. Então, a escala de Cristo, observe, não é porque é pobre e não é porque é rico. Não é porque deu em termos absolutos pouco e porque deu em termos absolutos muito. O que dá muito, a escala dele é pequena. O que dá pouco, porque é pobre, a escala dele é muito. Não é só isso, não. Entendem? Para ele, o que valeu foi o desprendimento, a liberalidade de dizer, eu vou dar muito. Não para nesse muito, não. Continua. Eu vou dar muito do que eu possuo. Aí a coisa muda de figura completamente para Cristo dar a medida dele na escala. Ele diz para o ricão lá, só falta uma coisa para ti, vende o que tu tem, dá o suave e me segue. Ficou triste, porque ele não queria. Jesus só pediu dele o que a viuvinha já tinha feito. Não, porque Jesus pediu demais desse camarada. O cara era rico, Jesus diz, vende o que tu tem, dá para os pobres e me segue. É demais? Isso é teórico. A viuvinha tinha feito exatamente isto. Isso aqui não é uma parábola, não. Isso aqui aconteceu. Jesus estava observando, o assessor Dário no gasofilácio e tal, chamou os apóstolos, ele viu. Então, a viuvinha não é teórica, não é fruto da imaginação dele, não. Aconteceu. Então, existe alguém que dava tudo o que tinha para as coisas de Deus. Aí, Jesus disse assim, ô seu jovem rico, faça a mesma coisa que a viuvinha, eu vi ela fazer ontem, faça também. Então, ele só quis a mesma coisa. Mas não era rico, aí pensa, não, o rico não vai dar tudo que tem. A pobre vai. Por quê? Depende do tamanho da vontade de ser liberal com as coisas de Deus. Então, esse foi o motivo do elogio dele. Passando para o último exemplo, mas fica óbvio a importância de você ser generoso para Deus naquilo que, eu gosto de dizer, que dá um beliscão no seu bolso. As moedinhas foi um beliscão grande no bolso da pobre da viúva. E que o rico deu lá, como Jesus disse aqui, não beliscou nada, nem arranhou. Tanto faz dar como não dá. Você sabe o quanto belisca no seu bolso. Você sabe. Só você sabe. No meu bolso você não tem a menor ideia. Eu sei. Então, cada um vai ter o seu valor. Cada um vai ter sua escala, a partir do qual vai beliscar e dizer, eita, Senhor, aqui eu estou dando com gosto, generoso. Eita, estou me sentindo aqui quase como uma viuvinha. Não tanto, mas uns 20% dela.
Às vezes a gente não quer dar 10% do que ganha no mês. Às vezes o crente não quer dar 10% do que ganha num mês, independente do que tem no carro, no que tem no apartamento, no que tem no outro imóvel, no que tem na poupança. Não, é do que ganha no mês. Aí fica duro. Aí os irmãos da igreja olham, eu digo os irmãos da igreja, a diretoria da igreja responsável pela administração, e olha, e se preocupa, e chama os irmãos, e chama atenção, irmãos, por favor. Aí uma luta, irmãos. Talvez na hora da crise aumente 1%, de 10 para 11, para ver do que você ganha no mês, para ver se ajuda e tal. Aí a gente lê uma passagem dessa, é humilhante. Então, saiba que agrada muito a Deus você ser generoso com o que você tem. E elogie, quando vê alguém fazendo isso com o trabalho de Deus, elogie, pode falar. É bom, Jesus fez isso. Por fim, Mateus 26, 6 a 13. Vamos lá, rapidamente, eu já cheguei lá. Mateus 26, 6 a 13, se quiser apenas ouça. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Sabemos de João que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, na passagem paralela em João 12. Muito bem. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, lá em João diz que foi Judas, não por amor aos pobres, porque Judas era ladrão, está escrito lá textualmente em João. Então eu imagino que Judas puxou o cordão. Ele disse, não pode estar aí pelo jeito. Como Mateus disse que os discípulos se indignaram, provavelmente eles foram na onda de Judas. É mesmo, senhor, que coisa e tal. Mas foi puxado por Judas, que não estava nem aí para pobre, roubava da bolsa de Cristo. Agora imagine como é que se rouba da bolsa de dinheiro do próprio Jesus Cristo. É muita coragem. Tudo bem, e muita vontade de ganhar dinheiro, mesmo roubando do Filho de Deus. Então, vendo isso, indignaram-se os discípulos, primeiro Judas, depois os outros, e disseram, para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Coisa linda, preocupação com os pobres. Pode ser que os outros tinham mesmo. Tivessem. Judas, com certeza, não, porque a Bíblia diz. Mas os outros, a gente tem que condescender com eles e achar que eles estavam realmente preocupados com os pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Estão maltratando esta mulher. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bonito isto aqui. Boa ação para com Jesus Cristo. Pronto. Foi isso o que o sensibilizou profundamente. Ela fez uma boa ação. Como se estivesse já preparando para a morte dele, já ungindo o corpo dele. Uma boa ação para com Cristo. Isso é motivo de ele gostar e elogiar. Pastor, mas ele não está aqui hoje, como estava na época de Maria. Então, eu não posso pegar um perfume e derramar sobre os cabelos dele, sobre os pés dele, não posso. Como é que eu posso fazer? Não é difícil, não. A igreja é o corpo de Cristo, sendo ele o cabeça. Ele disse para o apóstolo, não para o apóstolo ainda, mas para o perseguidor Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, por que me
persegues. Era a ele que ele sentia a perseguição. Então, faça o bem a um crente. Faça o bem a uma igreja séria. E você está agradando diretamente, vamos dizer desta forma, o mais diretamente que ele é possível hoje, porque não podemos fazer como Maria fez na época, não dá. João teve uma visão dele, vamos falar, hoje à noite no Apocalipse, caiu aos pés dele, estava ali diante do próprio, não estamos, pelo menos por enquanto. Então, o mais direto que nós podemos hoje fazer uma boa ação para o Senhor Jesus Cristo é fazendo uma boa ação para um crente no Senhor Jesus Cristo e em termos coletivos, para uma boa igreja. Com isto, eu não estou absolutamente dizendo que o crente não deve ou não precisa se preocupar em fazer o bem para quem não é crente ou para pessoas que não têm Cristo. Não estou dizendo absolutamente isto. Fazer o bem, sim, o mais possível à humanidade, aos seres humanos que você tem condição, sim. Mas eu estou destacando, e estou mesmo, destacando os crentes como corpo de Cristo. Então, quando ele disse, Saulo, porque me persegues, ele não estava confundindo a humanidade, ou identificando a humanidade toda com esse me. Não, ele estava identificando a igreja dele. Então, nesse sentido, eu estou destacando uma boa obra a Cristo, será muito mais recebida por ele como sendo diretamente uma boa obra para ele, como sendo a um discípulo dele, ou a igreja. Que ele nos elogie por estas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições do Senhor Jesus Cristo. E aqui especificamente elogiar, que nós elogiemos as pessoas pela fé delas, pela humildade delas, pela generosidade delas, pela capacidade delas de fazer o bem a seus irmãos em Cristo, à igreja, fazer o bem, que essas pessoas estejam em nossas bocas, elogiando-as abertamente, certamente de uma maneira comedida, um elogio exagerado, fora de lugar também, não, deixa até de ser um elogio, passa a ser uma coisa até um lugar comum, até de mau gosto. Mas, obviamente, falamos aqui de elogios corretos, sinceros, apropriados, sim. E nossa boca é muito rápida para criticar, para falar mal e coisas assim. Infelizmente, é uma vergonha para nós, mas nós somos muito rápidos em falar mal, coisa triste. Mas nos ajuda a crescer em Cristo, deixando para trás o falar mal e aprendendo a falar bem, ou seja, elogiando pessoas pelos motivos corretos, da maneira correta, porque Jesus elogiou bastante, e que nós saibamos o que ele elogiou, porque mostra que ele gostou e o agradou aquilo, para que façamos isto também. É em nome dele que te pedimos e agradecemos pelo modelo dele. Amém.